Muito boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live direto de casa agora, né, amor? Graças a Deus. Chegamos. Pessoal, para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Gente, é o seguinte, dia de quarta-feira, dia de assunto relacionado à comunicação. Quem aí já teve algum problema de comunicação no casamento? Quem aí já falou alguma coisa foi mal interpretado, ouviu alguma coisa, não caiu muito bem, não desceu muito bem aquilo que o marido falou, aquilo que a esposa falou, ficou aquele meio mal-estar, né? E aí a gente às vezes não sabe nem como equilibrar os pratos ali, fica aquela sensação meio estranha para voltar a se falar. Quem é que nunca teve problema com isso? E aí, uai, tá sem som? Tá nos escutando? Aumenta o seu volume. Aqui pra gente tá parecendo que tá tudo bem. Gente, vocês nos escutam? Dá um feedback aqui se tá sem som. Continua sem som, Yelda? Vocês nos escutam? Dá um joinha aqui pra gente, por favor, pra gente saber se tá tendo algum problema aí no áudio. Pois é, e aí o tema nosso de hoje é justamente 4 erros que te impedem de ter uma comunicação eficaz dentro do seu casamento. Obrigada, gente. Obrigada. E Elda, aumenta o volume aí do seu celular. Às vezes pode ser isso, ou se você tiver com Bluetooth ligado também pode ser algum problema aí. Pois é. A gente tava de férias, né? Igual a Paty... Ontem a gente ainda falou isso, né? Estamos de férias e aí, se tem uma coisa que a gente faz muito durante as férias é bater papo. Ixi. E o interessante é o seguinte... E hoje, então... Exatamente. Hoje foi um dia que a gente conversou muito. E o interessante é que, mesmo a gente já se conhecendo há bastante tempo, batendo muito papo, é interessante ver o jeito que, às vezes, a nossa conversa, ela é meio truncada em alguns momentos, né? Então, assim, hoje a gente estava conversando, eu não lembro exatamente o que era lá, mas eu falei assim, meu Deus do céu, como é que você chegou a essa conclusão? Eu falei uma outra coisa... Foi da caminhada. Foi da caminhada. Ah, é isso, exatamente. A questão é a seguinte, vou compartilhar aqui com vocês. Se eu viro para a Paty e chamo a Paty para fazer uma caminhada, é como se fosse uma ofensa, entendeu? É como se eu estivesse falando mal de alguém da família dela. Agora, se eu viro e falo assim, não, vamos conversar durante 1 hora caminhando, andando. Aí para ela é tranquilo. Eu vou contextualizar, porque vocês vão me entender, gente. Hoje a gente foi andar na orla. Então a gente saiu de um bairro, andamos 2 bairros pra frente e voltamos, voltamos caminhando ali. Então a gente andou aí, eu imagino que... 1h40. 1h40. Mais ou menos isso. Então fomos andando na orla e voltamos, e aí foi papo que não dava mais. E aí ele falou, caminhadinha boa, né? O nosso papo tá bom. Eu falei, tá ótimo. Aí ele, toda vez que eu te chamo pra caminhar, Por que lá em casa você não aceita? Às vezes eu tenho que caminhar sozinha. Eu falei, porque você me chama pra caminhar, você não me chama pra bater papo. Aí, basicamente, agora o que eu tenho que fazer? No lugar de chamar pra fazer caminhada, pra caminhar, eu chamo pra dialogar. Vamos dialogar durante 1 hora, enquanto percorremos um determinado percurso, entendeu? Porque agora vai ser desse jeito. E por que eu tô contando isso? Porque, às vezes, quando a gente tenta ter uma melhor comunicação no casamento, às vezes a gente nem percebe que a gente acaba perdendo, já começa perdendo nesse jogo antes mesmo de abrir a boca. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, no exato momento que ela percebe que aquilo ali vai entrar como uma determinada obrigação, para ela já perdeu a graça. Apesar de gostar de conversar comigo, apesar de gostar de estar ali convivendo comigo, né, na minha presença e tudo, mas só de enxergar que é uma obrigação, isso já atrapalha todo o resto. Todo o resto. E um dos problemas aqui que a gente tem para apresentar, que impede a gente de ter uma boa comunicação, uma comunicação eficaz no próprio casamento, é exatamente aquilo que a gente faz antes de abrir a boca, né? Que é o quê? Às vezes a gente faz caras e bocas, às vezes a gente cria um determinado clima naquele ambiente antes de começar a conversar um determinado assunto. E tudo isso já acaba interferindo e dificultando a gente ter uma boa comunicação. Quer ver um exemplo simples também em relação a isso? Seria, por exemplo, quando você vira para a pessoa e fala bem assim, a pessoa vira para você e fala assim, olha, eu queria conversar com você. Aí na hora que ela fala isso, você fala assim, oh meu Deus,
tipo aquela olhada pro teto ou revirar de olhos. Você não falou nada. Basicamente, né? Você não... Nada aparentemente ofensivo não saiu, Exato. né? Ou seja, porque você está considerando que você só poderia ofender por meio de palavras. Só que, na verdade, essa linguagem corporal, não só a linguagem corporal, mas tudo aquilo que está ao redor disso, né? Acaba influenciando. E né? é interessante porque eu estava lendo um livro, e aí agora eu não me lembro qual é exatamente o livro que eu estava lendo, e nele fala que parte da nossa comunicação, cerca de 85% da nossa comunicação, a nossa mensagem ela é passada de maneira não verbal. Ou seja, os gestos, as posições, os olhares, tudo aquilo que envolve uma comunicação não verbal já transmite parte da mensagem. E aí é captado pelo outro como parte da mensagem. Olha como é interessante, 85% é muito alto. Então, sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, não bati, não gostei, aquela pessoa, aí você já faz um pré-julgamento? É justamente por isso, porque a gente já faz, é como se o nosso cérebro captasse aquela imagem daquela pessoa e já fizesse determinadas medidas, tanto faciais quanto corporais daquela pessoa, e aí a gente já, por conhecer, por conta da nossa vivência ali ao longo de tantos anos, né, de vida, todos os dias lidando com diversas pessoas, a gente já tem meio que pré-estabelecido um padrão de comportamento. Então, se a pessoa tem um trejeito, se a pessoa faz uma revirada de olho, às vezes é um nariz mais empinado, você já sabe se você bateu ou não com aquela pessoa, justamente por isso, porque parte da nossa comunicação, a maior parte, inclusive, 85% é não verbal. Perfeito. E aí a gente já vai para a nossa segunda, que aí também vai encaixar um pouco no que você falou, que é falar, acabar tentando se comunicar quando você está com as emoções à flor da pele. Então, às vezes, você está muito agoniado, você está ali com muita raiva, muito chateado e tudo, e aí você quer se comunicar mesmo assim, porque você fala, não, eu tenho que resolver agora, eu tenho que tirar isso dentro de mim. Só que esse tirar dentro de você não necessariamente tem que ser por meio dessa conversa naquele momento. Você pode se acalmar, você pode... não simplesmente esquecer isso, mas você pode diminuir o batimento cardíaco, ficar um pouco mais tranquilo depois e tratar sobre esse assunto. E por que a gente tem que pensar nisso? Porque quando a gente pensa numa comunicação eficaz, basicamente o que a gente pensa? A gente pensa em algo que eu quero transmitir de forma eficaz, a pessoa tem que ouvir, ela tem que entender e ela tem que validar. Ou seja, eu falo uma determinada coisa, não adianta eu falar da melhor forma possível se você não for ouvir. E também não adianta eu falar da melhor forma possível se você não ouvir e entender, né? Basicamente. E o Kias, dê um exemplo mais simples disso aí. Eu falo uma coisa, a parte está muito longe, ela não escuta. Eu falo uma coisa, a parte está perto o suficiente, mas eu falo em mandarim. Entendeu? A parte não entende mandarim. E aí, o terceiro ponto é, eu falo uma coisa, a parte entende aquela coisa, só que ela não é capaz de validar aquilo que eu estou falando. Kias, como assim validar? Simplesmente confirmar o que eu estou sentindo ou o que eu falei, né? Então, se ela... não, como que ela confirmaria isso? Não, ela simplesmente repete aquilo que eu falei, mostrando que ela entende, mesmo que essa validação não expresse concordância, né? E aqui a validação não é relacionada a você enxergar o outro e ser empático com o outro, não é nesse sentido. A validação é de saber se aquela mensagem chegou no ouvido da outra pessoa da forma como realmente você quis passar aquela mensagem. Porque é o que a gente sempre fala aqui, muitas vezes o que sai daqui, chega aqui de outra forma, né? O convite para fazer uma caminhada, para bater um papo, para mim, chega aqui como uma caminhada. Eu já treino todo dia, porque tá me chamando pra fazer mais caminhada, pelo amor de Deus, entendeu? Criando mais obrigação, né? Então, quando a gente fala isso, quando a gente fala dessa questão da emoção, alguém poderia pensar, mas isso aí, essa questão da emoção tá muito em abstrato. Aqui, por que eu expliquei isso, né? Que quando você fala uma coisa, a pessoa tem que ouvir, depois ela tem que entender, depois ela tem que validar. Basicamente, quando a gente, ou a Paty, ou eu, ou qualquer pessoa, seu esposo, sua esposa aí, tá com a emoção muito à flor da pele, né? Você tá muito agoniado, vou colocar assim, ansioso, com raiva, algum sentimento que tá desequilibrado. Quando você está desse jeito, o que acaba acontecendo? Você tem uma dificuldade tremenda. Primeiro, se você é o autor da frase, se você que está tentando se comunicar, você tem uma dificuldade em selecionar as melhores palavras. Você tem uma dificuldade em ser preciso com aquela informação que você gostaria de passar. Se você não é quem está querendo passar a informação, você vai ter uma dificuldade em ouvir. Por quê? Porque você está tão
tenso com aquele negócio, tá com aquela... Ansioso. Ansioso com aquele ali, que você nem escuta a pessoa direito. Não ouvindo a pessoa direito, quebra exatamente aquela ordem que eu falei, né? Se você não escuta, não adianta esperar que você entenda e muito menos que você consiga validar esse assunto, né? Então, quando a gente fala de diminuir um pouco, fazer uma pequena pausa, que a Paty sempre fala, né? Faça uma pequena pausa, depois retorne àquele assunto. Isso serve para quê? Para que você consiga selecionar as melhores palavras e, ao mesmo tempo, você consiga também ouvir, né? Da melhor forma. Aqui em casa a gente sempre tem uma brincadeira, e principalmente o Will faz essa brincadeira comigo. E quando a gente começa a conversar e eu fico tentando adivinhar o que ele fala, é justamente isso aqui, ó, gente. Você não escuta o suficiente, você não espera, mas aqui a gente não trata disso quando tá resolvendo algum conflito. É quando a gente tá brincando ou tratando de alguma história. E aí a gente brinca assim um com o outro. O Faustão, espera, Faustão, eu terminar de falar. Entendeu? Mas é exatamente isso. É porque a gente não segue esse passo a passo. Então isso aí às vezes tá acontecendo na sua casa justamente por quê? Porque a gente não vai seguindo esse passo a passo. Que se ouviu o que o outro tá falando, como o outro tá se expressando, né? Entender e validar. Então, dentro de um contexto ali de casamento, quando você tá resolvendo algum problema com o seu cônjuge, para você ter uma comunicação melhor, primeiro é isso, deixa a pessoa se expressar, ouve o que a pessoa tá falando, deixa ela falar, a pessoa que tá com você falar, depois você vai ter esse momento também para tratar daquele assunto, compreende o que ela tá falando e aí você valida. Não, você quis dizer isso porque foi isso que eu compreendi. Porque muitas vezes o que você compreende não é o que o seu esposo ou a sua esposa quis falar. E aí quando vocês alinham a expectativa e vocês também alinham o caminhar de vocês ali. Perfeito. Perfeito. Então, beleza. Já passamos aqui, então. Tem aquela primeira parte de antes de abrir a boca. Segunda parte... falar quando as emoções estão muito... a flor da pele. A flor da pele. E aí a gente agora, beleza. E o Kias, então eu entendi. Eu vou me acalmar um pouco, vou fazer uma pequena pausa, vou ao banheiro, vou fazer alguma coisa para dar uma quebrada nessa emoção que tá acirrada. Beleza. E agora, quando eu for falar, beleza. Quando você pensa em passar uma determinada informação, quando você pensa em se expressar, muitas vezes acontece o quê? A gente... por vezes acaba também não passando exatamente aquela informação que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente acaba cometendo erros que a gente já copia ou dos nossos pais ou das pessoas que a gente convive e a gente passa a fazer isso de uma forma meio que automática. A gente vê nos filmes, a gente vê acontecendo com as pessoas culturalmente ali do nosso convívio que a gente nem percebe que aquilo ali acaba sendo erro. E aqui eu vou trazer o mais simples, mas é o que acontece muito. Quando a gente pensa numa comunicação eficaz, a gente tem que pensar também numa expressão precisa, né? Aquilo que eu vou falar, eu quero ser preciso naquilo que eu vou falar, para que a pessoa que está do meu lado compreenda aquilo ali e a gente resolva aquele problema. Não adianta eu virar e falar bem assim, olha, viro para a Paty e falo bem assim, ó, o nosso relacionamento está ruim. Isso aí, como? O que ela deveria fazer? Você que está me ouvindo, o que você acha que a Paty deveria fazer se eu viro e falo, nosso relacionamento está ruim? Basicamente, eu simplesmente falei... joguei pro vento, entendeu? Ela não sabe. Eu não estou dando uma condução para ela para que ela possa realmente resolver uma determinada coisa. Então, o que basicamente é isso? É uma comunicação, é uma expressão imprecisa, né? Ou seja, eu não estou comunicando de forma eficiente para que ela possa mudar. Então, por exemplo, se eu quero uma coisa direta, uma coisa que ela possa resolver, eu tenho que ser preciso naquilo ali. Às vezes a gente sabe que a melhor forma de comunicar é uma comunicação direta. Então eu viro para a Paty e falo, olha, eu gostaria que você me ajudasse em determinada coisa, porque essa coisa aqui, quando você não me ajuda, eu me sinto de determinada forma. Isso é uma comunicação direta. Só que o que a gente costuma fazer? A gente não costuma fazer desse jeito. Muitas vezes a gente costuma fazer uma comunicação indireta. E o que é essa comunicação indireta? Eu nunca ouvi falar nisso aí. Você quer ver? Às vezes, no lugar de você virar e falar para a própria pessoa, o que você faz? Você fala para o cunhado, você fala para a cunhada, para que essa pessoa fale com a outra. Isso é um tipo de comunicação indireta que às vezes você acha que tá arrumando o jeito de evitar uma determinada briga, mas na verdade toda comunicação indireta ela acaba perdendo para a comunicação direta. Sim, então, seria muito melhor você parar um pouco, frear um pouco ali, guardar um certo tempo para organizar a sua mente
e elaborar a melhor frase possível para falar de forma direta. Quando você não faz isso, você busca falar para alguém, você está colocando um terceiro. Quando você coloca esse terceiro também não vai ter esse mesmo cuidado. E não vai fazer o filtro que você faria, tá? Exato. Então, aí eu viro e falo bem assim, vamos supor, eu quero passar mais tempo com a Paty. No lugar de simplesmente virar para ela e falar, olha, eu estou me sentindo solitário, eu estou sentindo sua falta, eu gostaria de passar mais tempo com você. Aí o que eu faço? Eu viro e falo para a mãe da Paty, para o pai da Paty, falo assim, a gente não tem mais tempo junto. Aí eu falo para ele, ou falo para ela... Com a esperança de chegar nos meus ouvidos. Exato. Ou seja, eu estou colocando sobre um outro, né, uma responsabilidade sobre o outro, que aí ele vai trazer para você. E aí muitas vezes traz para você e vai trazer com que intuito? Vai trazer com que peso? Fala, poxa, por que você não virou e falou para mim? Ou seja, um problema que não existia passa a existir agora. Que é o quê? Fala assim, por que você não fala diretamente para mim? Então, falar de forma indireta, né, trazer uma comunicação de forma indireta, às vezes é uma coisa que a gente acha que está evitando um determinado conflito, mas na verdade você está criando um problema. Né? Então seria o nosso quarto erro de comunicação eficaz. O nosso terceiro, acho que é o nosso terceiro erro. Nosso terceiro erro. E aí entra também ainda na comunicação de forma imprecisa, né? Ou seja, a gente apresentou indireta, que está dentro do imprecisa, e agora a gente vai apresentar um que é basicamente o nada não. Eu chamo de nada não. E o que é esse nada não? Todo mundo já soltou isso aí. O que é? Aí você solta, não, nada não. Sabe quando, no lugar de você simplesmente virar para o seu esposo, virar para sua esposa, virar e falar bem assim, olha, isso, isso e isso, aí você não. Você fala exatamente o contrário daquela situação. No lugar de você falar, olha, isso me incomodou, aí você fala, não me incomodou não, tá tudo bem. Perceba que... Tá na sua cara, estampado, que não tá tudo bem. Exatamente. Mais uma vez aqui, a gente sabe que a comunicação direta seria a melhor saída. A gente sabe que falar de forma direta em relação a um determinado assunto seria a melhor forma de resolver. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente, naquela agonia, naquela raiva ali, muitas vezes, uma vontade de machucar, né? Porque fomos machucados, a gente não fala aquilo que deveria ser falado. E aí o pior, a gente fala exatamente o oposto. E o pior de tudo, quando a gente fala exatamente o oposto e a pessoa percebe, tá ótimo. O problema é quando você fala exatamente o oposto e a pessoa não é capaz de entender que você tá sendo irônico, nada, não. Ou que você tá fazendo um certo jogo. Entendeu? Porque, por exemplo, isso aqui foi uma coisa no início do nosso relacionamento que eu martelei muito com a Paty, né? Martelei muito nesse sentido. Falei, olha, eu sou uma porta. Então, por favor, não me dê pequenas dicas, entendeu? Seja claro. Fui clara. Entendeu? Fale de forma direta. Por quê? Porque às vezes você acha que você, dando determinadas dicas, vai ser o suficiente para aquela pessoa compreender. Né, mas não mensagem, não vai. E o pior, não compreendendo essas dicas, a pessoa passa a ter um referencial errado daquilo. Então, e outra, né? A pessoa que fala ainda fica chateada, porque, assim, nada não. Aí ele percebeu que não estava tudo bem, mas você falou nada não. Exatamente. Era isso que eu ia falar. O referencial muda, porque a partir do momento que ele não consegue enxergar que esse nada não é um nada não, né? Ou seja, que na verdade era uma dica, quando ele não enxerga desse jeito, ele muda a ideia dele. Então isso aqui não incomoda. Né? Isso aqui que aconteceu não incomoda, ela falou que não incomodou. E repete. E repete. E aí o pior, da próxima vez, isso não simplesmente... Para você vai ser uma coisa ainda pior do que da primeira vez. Então, quando a gente pensa nessa comunicação indireta, sempre lembrar que quando a gente não fala exatamente o que tem que ser dito, a gente padece por isso. E Kiz e Paty, como é que a gente faz então se está num momento desse, a vontade é falar nada não, o que a gente fala? Não, agora não é o momento, depois a gente conversa sobre isso. Você pode jogar para depois. Não tem problema. Ninguém aqui tá falando que você tem que resolver tudo na hora, né? É lógico que a gente sempre fala que a gente tem que resolver, mas não necessariamente no momento que você está com o coração cheio daquela raiva, daquela agonia. Então, esses são os 4, né? Exatamente. Vamos recapitular aí, então, amor? Vamos lá. O primeiro erro que você comete, ou já cometeu, né? E que prejudica uma comunicação eficaz no seu casamento. O primeiro é desconsiderar que antes mesmo de abrir a boca, você já está comunicando. Então, achar que simplesmente só as suas palavras que podem magoar ou que podem trabalhar contra essa comunicação eficaz é um erro, né? Cerca de 85% da nossa comunicação ela é percebida através de uma forma não verbal.
Então, expressões, gestos também comunicam. Isso. Segundo, falar quando as emoções estão afloradas, né? Quando você está muito... tá com muita raiva, tá muito ansioso, tá muito explosivo. Exato. Falar nesse momento acaba sendo uma coisa ruim para você, né? Acaba trabalhando contra você. Segundo, terceiro, não ter uma comunicação precisa e específica, né? Quando a gente fala desse jeito, aí eu trouxe falando o seguinte: quando você trata de forma indireta, como que você pode tratar de forma indireta? Quando você vira e usa um terceiro. Então, quando você usa um terceiro para comunicar, não, mas é porque se eu falar de forma direta, essa pessoa vai ficar chateada. Então, você tem que melhorar a sua forma de comunicar, porque quando você utiliza um terceiro, você acaba gerando um problema. A Thaís falou. Nada não, geralmente é isso. Estou com raiva, mas não quero falar agora. Perfeito. Exato. Quando a pessoa percebe, Thaís, tá ótimo, né? O problema é quando a pessoa não percebe, entendeu? Fala, não, ela falou que não tá nada, não. Então tá tudo bem. Entendeu? E o por último que a gente falou é exatamente o nada não, né? Que é quando você fala exatamente o oposto daquilo, do retrato da situação. No lugar de você realmente retratar o que está acontecendo, comunicar o que deveria ser falado, você simplesmente fala o oposto, né? E aí acaba passando uma ideia equivocada. Se o seu esposo ou a sua esposa consegue perceber isso, tá ok. Quando ele não percebe, ele passa a ter um referencial equivocado, né? E como é que isso, ao longo dos anos, vai repercutindo na relação da gente? Chega uma hora que você vai lidando com as coisas de forma tão direta, e ser direta aqui não é ser grossa, não é ser mal educada, desrespeitosa com seu esposo, não. É você falar o que te incomoda, falar o que tá pegando ali, tranquilamente, controlando as emoções e se relacionando bem, né, com o esposo nesse sentido. Que vai ter uma hora que você vai falar, o esposo vai perguntar, tá tudo bem? Você, tá, o que aconteceu? Nada. Não, mas o que aconteceu, amor? O que acontece aqui em casa? Não, nada não. O meu nada não é realmente nada não. Tá tudo bem. Eu ainda tenho que falar, não, nada não, tá tudo bem, de verdade, tá tudo bem mesmo, tá tudo bem. Entendeu? E assim vai. É tudo questão de hábito e adaptação mesmo da linguagem da gente pra melhor, né? Pra tornar a comunicação melhor, mais efetiva, mais eficaz. Exato. A partir do momento que você consegue perceber que existem determinados erros que a gente já leva, né, para dentro do casamento, isso deixa a gente um pouco mais atento. E ao ficarmos mais atentos, a gente tem a capacidade de melhorar um pouco, né, nessa comunicação. É isso. O que acontece muitas vezes é que a gente acha que a gente tem uma comunicação perfeita. Cara, então, assim, aí... eu não tenho nada pra melhorar. Minha comunicação é perfeita. Meu esposo me compreende, ele sabe que meu nada não é quando eu tô com raiva. Ele sabe que quando eu tô chateada eu faço o bico mesmo. E ele sabe que eu sou, ou quando eu tenho que falar alguma coisa, eu sou muito direta. E aí, na verdade, você tá sendo muitas vezes grossa. Não tem essa necessidade, né? A gente tem que conseguir controlar e regular nossas emoções, né, gente? Isso é inteligência emocional. É saber lidar com o diferente, sem se estressar, sem se exaltar, sem tornar uma guerra ali entre vocês, né? Os cônjuges, eles não competem. Na verdade, a gente sempre fala e sempre repete, frisa e fala de novo que aqui a gente trabalha como uma equipe. Então, se eu enxergo que a outra pessoa está trabalhando em prol de nós, eu também tenho que trabalhar em prol de nós. Se eu enxergo que o outro não está trabalhando em prol de nós, eu tenho que trabalhar em prol de nós, né? É melhor 2 ou 1 trabalhando juntos? É melhor 1, né? Não, gente, é melhor pelo menos 1. Então, assim, pelo menos 1 estando imbuído ali, influencia positivamente nas atitudes do seu esposo. O que acontece muitas vezes é que a gente abre mão, vê que o outro tá fazendo, fala, também não vou fazer mais nada nesse sentido, não. Só que isso não é se relacionar, né? A gente atrai pelo exemplo, a gente arrasta pelo exemplo. Falar é uma coisa, agora o exemplo, ele arrasta. E aí não tem como uma pessoa resistir por muito tempo, porque a gente também é feito de reciprocidade. Então, se a gente vê que a gente está sendo bem tratado, a gente tende a alimentar aquilo ali. Se a gente vê que a gente está sendo maltratado, a vontade não é ser rebelde, falar agora também ele vai ver. Ele vai ver que eu vou ficar calada, não vou falar mais nada e varre o problema para debaixo do tapete. Lá na frente você vai ter que lidar com esse problema e com outro, porque esse problema vai vir à tona não por conta dele sozinho, mas vai vir à tona por conta de um outro problema que aí vem como um acessório ali. Nossa, uma vontade de jogar na cara aquilo que não foi resolvido naquele momento. Então é por isso que é importante a gente não cometer esses 4 erros aí, ficarmos atentos mesmo e ir lapidando a relação
para a comunicação ficar cada vez melhor e mais fluida no casamento. Perfeito. Certo? Gente, alguma dúvida aí sobre o nosso conteúdo de hoje? Bem prático, de aplicação rápida. Uma live aqui pós-viagem, para não deixar ninguém desamparado nesse dia de hoje, né, amor? Isso mesmo. Pessoal, a gente encerra nossa live por aqui. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Amém. Dúvidas, sugestões, quiserem compartilhar as histórias de vocês, manda pra gente ou no feed aí, em qualquer publicação, ou no direct. A gente tá sempre vendo e comentando, falando com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, um grande beijo. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Até mais. Tchau, tchau. Coisa aí, por favor.